Era uma manhã abafada de sábado na cidade, e a concessionária mais luxuosa da Avenida Central já estava em plena movimentação. Carros esportivos recém-lançados estavam alinhados como joias raras atrás das vitrines de vidro, reluzindo sob os refletores. O espaço tinha aroma de couro novo misturado ao leve cheiro de café que vinha da recepção. Para quem passava do lado de fora, aquele lugar era um templo da ostentação, reservado apenas para milionários exibirem cheques poupudos e negociarem máquinas que custavam mais do que muitas casas juntas. Foi nesse cenário que um homem de roupa simples empurrou a porta de vidro e entrou. Camisa social amassada, calça jeans gasta, sapatos comuns e um boné surrado escondendo parte do rosto. Seus passos eram firmes, mas seu visual destoava completamente do ambiente. Ele parecia mais um trabalhador que passava ali por engano do que alguém que poderia comprar um dos veículos. Os vendedores o observaram de relance e logo desviaram os olhos, como se tivessem certeza de que ele não traria comissão alguma naquele dia. O homem se chamava Augusto. Para os funcionários, ele era apenas mais um curioso, alguém sem condições de adquirir nada. Mas o que ninguém sabia era que aquele sujeito simples era, na verdade, um bilionário discreto, dono de empresas que iam desde tecnologia até investimentos imobiliários em vários países. Ele havia decidido, naquela manhã, visitar a concessionária sem anunciar quem realmente era. Queria testar como seria tratado se chegasse ali sem ostentar. Augusto caminhou calmamente entre os carros, passando a mão sobre a lataria polida de um modelo importado. Seus olhos brilhavam com sincero interesse. Ele conhecia cada detalhe técnico, cada inovação, e poderia comprar todos os carros expostos sem sequer abalar sua fortuna. No entanto, em vez de receber um atendimento caloroso, encontrou desprezo disfarçado. Uma das recepcionistas, com sorriso forçado, perguntou num tom quase automático: "Pois não, senhor? Está procurando algo em especial?" "Sim", respondeu Augusto sem pressa. "Gostaria de informações sobre esse modelo aqui." Apontou para um carro esportivo, um dos mais caros da loja, avaliado em milhões. A recepcionista arqueou a sobrancelha e lançou um olhar rápido para um vendedor próximo, que fingiu estar ocupado em uma conversa no celular. Ela, então, respondeu num tom de quem não acreditava no interesse: "Esse é um modelo exclusivo, senhor. Talvez o senhor queira ver outros veículos mais acessíveis." Augusto percebeu a desconfiança. Sua aparência simples era julgada como incapacidade. Ele sorriu de leve, sem demonstrar incômodo, e continuou observando o carro. "Mas é justamente esse que me interessa. Gostaria de conhecer as opções de personalização." O vendedor finalmente aproximou-se, mas não com entusiasmo. Ele olhou Augusto de cima a baixo, como se calculasse silenciosamente que estava perdendo tempo. "Esse carro custa mais de 2 milhões, senhor", disse com ironia. "As opções de personalização são muitas, mas normalmente só tratamos disso com clientes realmente qualificados." Aquela palavra qualificados soou como uma ofensa velada. Augusto respirou fundo e manteve a calma. "Eu entendo, mas acredito que não seja errado um cliente interessado conhecer os detalhes, certo?" O vendedor bufou, cruzou os braços e respondeu com descaso: "Claro, se o senhor insiste. Mas já aviso que a entrada mínima para esse veículo é de 300 mil à vista. É um carro para um público bem específico." Augusto deu um leve riso e continuou ouvindo, como se fosse apenas mais um detalhe técnico. Ele não estava ali para discutir, estava testando a paciência e a humanidade daqueles profissionais. Enquanto isso, alguns clientes bem vestidos entravam na concessionária e recebiam sorrisos calorosos. Café expresso servido em taças de vidro e atenção imediata. Vendedores que ignoraram Augusto corriam para abrir portas, puxar cadeiras e oferecer explicações detalhadas. A diferença no tratamento era gritante. Augusto caminhou até outro modelo, ainda mais caro, uma edição limitada que mal chegara ao Brasil.
Quando se aproximou, o mesmo vendedor disse em tom quase ríspido: "Esse carro está reservado para clientes especiais. Não pode ser testado por qualquer pessoa. Interessante." Murmurou Augusto, passando os dedos sobre o volante de couro. "E quem define quem é especial?" O vendedor riu de canto de boca. "Bom, o senhor entende. Pessoas que têm condições reais de comprar." Aquelas palavras bateram como marteladas. Mas Augusto, sereno, apenas ajeitou o boné e disse: "Condições reais. Eu compreendo." Os minutos se arrastaram e o desprezo se tornava cada vez mais evidente. Os funcionários cochichavam entre si. Alguns riam discretamente. Augusto sabia que estava sendo humilhado, tratado como alguém menor, como se não tivesse valor apenas por causa da roupa que usava. Em certo momento, um gerente apareceu, atraído pela movimentação. Um homem alto, de terno bem ajustado, expressão arrogante. Aproximou-se e olhou para Augusto com desdém. "Algum problema por aqui?" Perguntou, já sabendo a resposta. O vendedor respondeu rápido: "Não, senhor. Só estamos explicando ao cavalheiro que esses veículos não estão ao alcance de qualquer um." O gerente suspirou, fingindo cordialidade. "Meu senhor, não queremos parecer rudes, mas este é um espaço direcionado a um público bem específico. Temos carros populares em nossa filial do bairro vizinho. Talvez lá o senhor encontre algo mais adequado." Augusto encarou o homem por alguns segundos, em silêncio. Dentro dele, uma mistura de decepção e indignação crescia. Não pela humilhação em si, mas pela incapacidade deles enxergarem além das aparências. "Entendi", respondeu calmamente. "Então vocês acreditam que não sou o tipo de cliente adequado para estar aqui?" "Exatamente, senhor", confirmou o gerente, sem nem perceber a gravidade do que dizia. "Não queremos fazer o senhor perder tempo." Augusto sorriu de leve, mas seus olhos refletiam firmeza. Ele tirou o celular do bolso e disse apenas: "Certo. Então vou precisar fazer uma ligação." Ele se afastou alguns passos, caminhou até uma das poltronas da recepção e discou um número. O gerente e o vendedor o observaram de longe, trocando olhares de deboche. Talvez acreditassem que ele estava ligando para alguém que viria buscá-lo, já que, obviamente, não teria como comprar nada ali. Do outro lado da linha, no entanto, uma voz poderosa atendeu quase de imediato. "Augusto? Que surpresa! Como vai, meu amigo?" Estou bem, obrigado. Preciso falar com você sobre algo urgente. Estou na sua concessionária." O tom da conversa chamou a atenção de alguns clientes próximos. A maneira como Augusto falava era confiante, quase íntima. Ele não se apresentava como alguém inferior. Falava como igual. "Na minha concessionária?" respondeu a voz. "O que houve?" Augusto respirou fundo, olhando discretamente para os vendedores que ainda cochichavam. "Fui maltratado aqui dentro, julgado pela aparência. Talvez seja hora de repensarmos como seus funcionários estão lidando com os clientes." Do outro lado da linha, silêncio por alguns segundos. O dono da concessionária, o próprio CEO da rede, era um velho amigo de Augusto, que desconhecia que ele faria essa visita surpresa. "Espere aí", disse a voz firme. "Você está dizendo que na minha loja ousaram humilhá-lo?" Augusto apenas respondeu: "Não é sobre mim. É sobre qualquer pessoa que entre aqui e seja tratada dessa forma." Nesse instante, os cochichos cessaram. O gerente, percebendo que talvez tivesse falado demais, começou a se aproximar. O vendedor estava visivelmente nervoso. Eles não sabiam exatamente com quem Augusto falava, mas algo no tom da ligação os deixava inseguros. Augusto, ainda com o celular no ouvido, olhou para eles e concluiu: "Espero que você venha ver com seus próprios olhos." Do outro lado, a resposta veio curta e direta: "Estou a caminho." Augusto desligou calmamente. Cruzou as pernas na poltrona e pegou uma revista da mesa de centro, como se tivesse todo o tempo do mundo. Os olhares em volta se tornaram tensos. O ambiente, antes de arrogância e desprezo, agora começava a ser invadido pelo medo do que estava por vir. Aquele era apenas o início de algo muito maior.
O silêncio que tomou conta da concessionária após a ligação de Augusto era quase palpável. O gerente, antes cheio de autoridade, agora parecia inquieto, mexendo os dedos nervosamente. O vendedor, que o acompanhava, desviava o olhar, tentando esconder o suor que começava a escorrer pela testa. Os outros funcionários cochichavam discretamente, tentando entender quem era aquele homem simples que, de repente, parecia ter tanto poder com apenas um telefonema. Augusto permanecia sentado na poltrona, folheando a revista como se nada tivesse acontecido. Sua postura calma contrastava com a tensão crescente do ambiente. Cada segundo que passava aumentava a expectativa. Ele sabia que seu velho amigo, o CEO da concessionária, não demoraria a chegar. E quando chegasse, tudo mudaria. Alguns clientes que estavam na loja começaram a perceber o clima estranho. Um senhor bem vestido, interessado em um carro de luxo, comentou em voz baixa com a esposa. Você percebeu a maneira como aquele homem foi tratado? Parecia que estavam expulsando ele daqui. A mulher concordou com um gesto, mas logo desviou o olhar, talvez com medo de se envolver. Era evidente que algo fora do comum estava prestes a acontecer. Enquanto isso, o gerente, tentando recuperar o controle da situação, aproximou-se novamente de Augusto. Forçou um sorriso, agora bem menos arrogante que antes. Senhor, talvez tenhamos nos expressado mal. Não quisemos parecer ofensivos. Augusto levantou os olhos da revista e encarou o homem com firmeza. O problema não é o que vocês disseram, mas a forma como disseram. Vocês julgam as pessoas pela aparência, e isso não é apenas ofensivo. É humilhante. O gerente engoliu seco. Tentou se justificar. Entenda, temos que lidar diariamente com muitas pessoas que só entram aqui para olhar sem intenção real de comprar. Às vezes precisamos filtrar o atendimento. Filtrar? Interrompeu Augusto. Então vocês decidem quem merece respeito e quem não merece? A voz dele não estava elevada, mas cada palavra tinha peso. Alguns clientes próximos pararam o que estavam fazendo e começaram a observar discretamente, interessados na cena. O vendedor, tentando amenizar, interveio. Olha, senhor, se o senhor realmente quiser informações sobre os carros, posso mostrar a ficha técnica sem problema, mas o tom ainda carregava desdém, como se quisesse apenas encerrar logo a situação. Augusto sorriu de canto, percebendo que mesmo após perceberem que algo estava errado, os funcionários ainda não haviam entendido a gravidade de suas atitudes. Os minutos se passaram, e então um barulho diferente ecoou no estacionamento. O som de um motor grave, poderoso, que chamou a atenção de todos. Um carro preto, de luxo absoluto, entrou no pátio da concessionária e parou bem na frente da porta de vidro. O motorista saltou primeiro, abrindo a porta traseira com rapidez. De dentro do veículo desceu um homem de terno impecável, cabelos grisalhos bem penteados, postura ereta. Seu semblante era sério, carregado de autoridade. Era ninguém menos que Cláudio Montenegro, o CEO da rede de concessionárias, figura conhecida no setor automotivo e respeitada em todo o país. O gerente e os vendedores arregalaram os olhos. Não acreditavam no que viam. O próprio dono da rede ali pessoalmente. O ambiente inteiro ficou em silêncio. Cláudio entrou com passos firmes, olhando ao redor com uma expressão que misturava desapontamento e raiva. Seus olhos finalmente pousaram sobre Augusto. Então, em um gesto que ninguém esperava, abriu um largo sorriso e estendeu os braços. Augusto! Exclamou com voz calorosa. Meu amigo, quanto tempo! Todos os presentes ficaram atônitos. O homem simples, de roupas gastas e boné, era tratado pelo CEO da empresa como um amigo íntimo. O choque percorreu a sala inteira. Augusto levantou-se calmamente, apertou a mão de Cláudio e o abraçou de forma respeitosa. Cláudio, bom vê-lo. Eu disse que precisava falar com você pessoalmente. Cláudio, ainda sorrindo, olhou em volta e então seu semblante voltou a se fechar. Ele percebeu imediatamente o desconforto dos funcionários e entendeu o que havia acontecido. Então foi aqui que ousaram tratar você mal?
Perguntou, olhando diretamente para o gerente. O homem tentou falar, mas sua voz falhou. Senhor Montenegro, eu... Não sabíamos. Cláudio ergueu a mão, pedindo silêncio. Não sabiam com quem estavam lidando? Retrucou com firmeza. Esse é exatamente o problema. Vocês não têm que saber quem é quem. Todo cliente deve ser tratado com respeito. Não importa se entra aqui de terno ou de chinelo. As palavras ecoaram fortes no salão. Alguns clientes aplaudiram discretamente, outros apenas observavam em silêncio, mas todos sentiam a tensão crescer. Augusto permaneceu em silêncio, apenas observando. Queria que a lição viesse de Cláudio, que tinha autoridade sobre os funcionários. O CEO continuou, agora ainda mais firme. Vocês envergonharam esta empresa hoje. Envergonharam a mim. Augusto é mais do que um cliente, é alguém que sempre acreditou em mim, que já me ajudou em negócios muito maiores do que esta concessionária. E mesmo que não fosse, o que vocês fizeram é imperdoável. O gerente baixou a cabeça, envergonhado, enquanto o vendedor tremia visivelmente. Nenhum deles tinha coragem de encarar os olhos de Cláudio. Então, num gesto que surpreendeu a todos, Cláudio virou-se para Augusto e disse: Augusto, esta loja é sua. Diga o que quer que eu faça agora. O silêncio que se seguiu foi profundo. Todos os olhares se voltaram para Augusto. Ele respirou fundo, refletindo por alguns instantes. Poderia exigir a demissão imediata daqueles que o humilharam. Poderia pedir qualquer coisa. Mas sua intenção era outra. Eu não quero vingança, disse ele com calma. Quero que aprendam. Que entendam que cada pessoa que entra aqui carrega uma história. Que a humildade é mais valiosa do que qualquer cifra. Cláudio assentiu, respeitando a decisão do amigo. Mas ainda assim, voltou-se para os funcionários. A partir de hoje, vocês terão que passar por um treinamento intensivo. Se quiserem continuar nesta empresa, terão que aprender o verdadeiro significado de atendimento. O gerente tentou protestar. Senhor, por favor, eu tenho anos de casa. Não foi minha intenção. Cale-se, interrompeu Cláudio, ríspido. Sua intenção foi clara. Você julgou, humilhou e tratou mal alguém que deveria ter recebido seu melhor sorriso. As palavras foram como chicotadas. O homem encolheu-se sem saída. Enquanto isso, alguns clientes aproximaram-se discretamente de Augusto, cumprimentando-o com respeito, curiosos para saber quem ele era de verdade. Mas ele, com humildade, apenas dizia: Sou alguém comum, como qualquer um de vocês. Cláudio, porém, fez questão de revelar. Ele é mais do que isso. Augusto é um dos empresários mais bem-sucedidos do país. E, ao contrário de muitos, nunca deixou o poder subir à cabeça. A revelação causou murmúrios pelo salão. O bilionário que se disfarçava de homem simples estava ali, diante de todos, provando que as aparências enganam. Augusto suspirou e disse em voz alta, para que todos ouvissem: Não importa quem eu seja, importa como tratamos uns aos outros. Hoje vocês tiveram a chance de mostrar humanidade, mas preferiram o desprezo. Aquelas palavras ficaram gravadas como uma marca no coração dos presentes. O ambiente já não era o mesmo. Havia um peso no ar, um misto de vergonha e reflexão. Cláudio colocou a mão no ombro de Augusto e disse: Essa lição não será esquecida. Eu lhe prometo. E naquele instante, a história ainda estava longe de terminar. O que viria a seguir mudaria não apenas a vida dos funcionários daquela loja, mas também revelaria o verdadeiro poder que Augusto tinha para transformar realidades. Augusto desligou calmamente, cruzou as pernas na poltrona e pegou uma revista da mesa de centro, como se tivesse todo o tempo do mundo. Os olhares em volta se tornaram tensos. O ambiente, antes de arrogância e desprezo, agora começava a ser invadido pelo medo do que estava por vir. Aquele era apenas o início de algo muito maior. O impacto da presença de Cláudio ainda reverberava no ar quando Augusto voltou a sentar-se na poltrona. Os funcionários estavam tensos.
Os clientes observavam em silêncio e o gerente permanecia imóvel, como se tivesse perdido completamente a voz. O peso das palavras ditas pelo CEO pairava sobre todos como uma nuvem carregada. Mas Augusto não queria que aquele momento terminasse apenas como uma cena de humilhação invertida. Ele não tinha entrado naquela concessionária para se vingar ou para exibir poder. Sua intenção era muito maior. Mostrar que dignidade não pode ser medida pela roupa que alguém veste ou pelo dinheiro que carrega no bolso. Cláudio, percebendo o silêncio desconfortável, tentou quebrar a tensão. Augusto, meu amigo, o que você acha de testarmos um dos carros juntos? Quero que você escolha o modelo que preferir. A proposta deixou todos boquiabertos. O homem que minutos antes fora praticamente expulso da loja, agora era convidado pelo dono para escolher qualquer carro que quisesse. Augusto sorriu de leve, mas respondeu com calma. Não estou aqui para comprar um carro hoje, Cláudio. Estou aqui para algo maior. Os olhares se cruzaram e Cláudio entendeu que havia uma lição ainda não concluída. Ele assentiu em silêncio, dando espaço para que o amigo conduzisse a situação. Augusto então levantou-se e caminhou lentamente até o centro da loja. Seu olhar percorria cada rosto, desde os funcionários envergonhados até os clientes curiosos que se reuniam discretamente em volta. Então ele começou a falar em tom firme e sereno. Hoje eu entrei aqui como qualquer pessoa poderia entrar. Não usei terno, não cheguei em carro de luxo, não trouxe nenhum sinal externo de riqueza. Entrei apenas como um homem comum, interessado em conhecer um carro. E o que recebi em troca foi desprezo. Os presentes escutavam atentos. O silêncio era absoluto, quebrado apenas pela respiração nervosa de alguns vendedores. Vocês precisam entender, continuou ele, que o valor de uma pessoa não se mede pelo que ela veste ou pela forma como aparenta viver. O verdadeiro valor está no respeito que merece como ser humano. E esse respeito deve ser dado a todos, sem exceção. As palavras ecoavam fortes. Alguns clientes, sensibilizados, assentiam com a cabeça. Uma senhora elegante até deixou escapar um "muito bem" em voz baixa. Augusto prosseguiu. Quantas vezes vocês já deixaram de atender alguém porque julgaram que não teria dinheiro? Quantas vezes humilharam, ainda que de forma velada, alguém que entrou aqui cheio de sonhos? O que eu vivi hoje não é um caso isolado. É o reflexo de uma mentalidade perigosa. O gerente, não suportando mais o peso da acusação, deu um passo à frente tentando se justificar. Senhor, eu errei, admito. Mas, por favor, entenda a pressão que temos para vender. Às vezes, precisamos focar em quem realmente tem chance de comprar, ou perdemos tempo. Augusto o olhou fixamente. Perdemos tempo quando deixamos de tratar alguém com dignidade. O lucro pode até aumentar no curto prazo, mas a reputação, a alma da empresa, se perde no longo prazo. Cláudio aproveitou a deixa e complementou, com voz firme. Essa loja foi criada para ser um símbolo de excelência. Excelência não é apenas vender carros caros, é oferecer o melhor tratamento a qualquer pessoa que entra por estas portas. Vocês mancharam isso hoje. O clima ficou ainda mais denso. O gerente parecia prestes a desmoronar. O vendedor, que antes se mostrava arrogante, agora tremia como uma criança repreendida. Mas então Augusto fez algo inesperado. Ele caminhou até o vendedor e o encarou nos olhos. Diga-me, começou. Você tem família? O homem surpreso hesitou. Tenho, sim. Uma filha pequena. E você gostaria que ela fosse tratada da forma como você me tratou hoje? A pergunta cortou como faca. O vendedor baixou a cabeça, incapaz de responder. Pois lembre-se disso sempre, disse Augusto com firmeza. A forma como você trata os outros volta para você e para aqueles que ama. Alguns clientes aplaudiram, discretos no início, mas logo os aplausos cresceram, preenchendo o salão. Os rostos dos vendedores estavam vermelhos de vergonha, mas também havia um brilho diferente nos olhos de alguns. Talvez, no fundo, estivessem compreendendo a lição. Cláudio então se aproximou de Augusto e falou em voz alta, para todos ouvirem. Augusto, você sempre foi um homem de visão.
O que sugere que façamos a partir daqui? Augusto respirou fundo. Ele poderia ter dito que queria a demissão imediata dos envolvidos, poderia ter pedido punições severas, mas mais uma vez surpreendeu a todos. Quero que vocês transformem essa humilhação em aprendizado. Quero que criem um programa de atendimento inclusivo, que treinem seus funcionários para olhar cada cliente como alguém digno de respeito. Quero que cada pessoa que entrar aqui, seja para comprar ou apenas para sonhar, saia com a sensação de que foi valorizada. Cláudio olhou para ele com admiração. Considera feito, disse com convicção. A partir de hoje, essa será a nova política desta empresa. Os clientes aplaudiram novamente, agora com entusiasmo. Muitos gravaram a cena com seus celulares, cientes de que testemunhavam algo raro. Um bilionário, disfarçado de homem comum, transformando uma situação de desprezo em uma lição poderosa. Mas Augusto ainda não havia terminado. Ele se voltou novamente para o gerente e o vendedor. Vocês erraram, é verdade. Mas cada erro é também uma oportunidade. A escolha agora é de vocês. Continuar no caminho da arrogância ou se tornar melhores. O gerente, com lágrimas nos olhos, finalmente falou. Eu não tenho palavras. Só posso pedir desculpas. Nunca mais julgarei alguém dessa forma. O vendedor, emocionado, também balbuciou. Eu prometo que vou mudar. Preciso mudar. Augusto assentiu, satisfeito. Espero que cumpram. Porque a vida sempre coloca à nossa frente novos testes. Cláudio, emocionado, colocou novamente a mão no ombro do amigo. Augusto, você não apenas me abriu os olhos, como abriu os olhos de todos aqui. Mas quero que saiba, esta empresa está à sua disposição. Se quiser um carro, qualquer carro, não há limites. Augusto sorriu. O maior presente que você pode me dar já foi concedido. A chance de transformar mentalidades. Os aplausos tornaram-se ainda mais intensos. Havia lágrimas nos olhos de alguns presentes. O que começou como uma cena de desprezo havia se tornado uma aula inesquecível de humanidade e respeito. Mas Augusto sabia, no íntimo, que aquela história ainda não tinha chegado ao fim. O que havia acontecido dentro da concessionária logo sairia pelas portas e correria pela cidade, talvez pelo país inteiro. E quando as pessoas descobrissem que aquele homem simples era, na verdade, um dos bilionários mais influentes, algo ainda maior aconteceria. A transformação estava apenas começando. A notícia do que havia acontecido naquela manhã não demorou a se espalhar. Alguns clientes que testemunharam a cena já tinham publicado vídeos nas redes sociais, e em questão de horas, a história começou a ganhar repercussão. As imagens mostravam um homem de roupas simples sendo ignorado, humilhado e, logo em seguida, tratado com respeito absoluto, quando o próprio CEO da rede de concessionárias chegou e revelou quem ele realmente era. Bilionário disfarçado é humilhado, mas dá uma lição inesquecível em funcionários de luxo. Esse era um dos títulos que rodava pelos portais de notícia na tarde daquele mesmo dia. Augusto, no entanto, não parecia se importar com a fama repentina. Ele não buscava holofotes. Seu objetivo nunca foi provar que era poderoso ou expor pessoas ao ridículo. O que ele queria era plantar uma semente, mostrar que a arrogância baseada em aparências não leva a lugar nenhum. Na concessionária, as horas seguintes foram de silêncio e reflexão. O gerente e o vendedor envolvidos permaneceram no local, envergonhados, sem coragem de encarar clientes ou colegas. Os demais funcionários, que antes apenas observavam, também se sentiram parte do problema. Ninguém estava isento da lição que havia sido dada. Cláudio, o CEO, reuniu todos no salão principal. Sua voz estava firme, mas carregava um peso diferente, como quem compreendia a gravidade do que havia acontecido. O que presenciamos hoje não foi apenas uma falha de atendimento, foi uma falha de caráter, e isso é inaceitável. A partir deste momento, a forma como atendemos cada pessoa será a prioridade máxima desta empresa.
Não importa se alguém vem aqui comprar ou apenas olhar. Todos merecem respeito. Os funcionários ouviram em silêncio, cientes de que o erro havia sido exposto diante de todos. Augusto, sentado ao lado, observava com calma. Quando Cláudio terminou de falar, ele se levantou e, pela última vez, dirigiu-se a todos. Quero que guardem algo no coração. A vida sempre nos testa. Hoje fui eu, amanhã pode ser qualquer um. Pode ser uma mãe que só queria mostrar um carro bonito para o filho. Pode ser um jovem sonhador que entrou para se inspirar. Não é sobre quem compra ou não compra. É sobre humanidade. Aquelas palavras ditas com simplicidade atingiram os presentes de forma profunda. Alguns funcionários tinham lágrimas nos olhos. Outros mantinham a cabeça baixa, refletindo em silêncio. O gerente, tomado pela emoção, finalmente se aproximou de Augusto. Sua voz estava embargada, mas sincera. Senhor, eu errei. Errei feio. Mas se me der a chance, quero provar que posso ser diferente. Quero aprender. Augusto olhou para ele com seriedade, mas também com compaixão. Todos erramos. O que nos define é o que fazemos depois do erro. Estendeu a mão para o homem, que a apertou com força, quase chorando. O gesto simples, mas poderoso, fez com que até alguns clientes presentes se emocionassem. Cláudio, tocado pela cena, decretou em voz alta: "Este será o marco de uma nova era para a nossa empresa. Cada loja da rede passará a ter um programa de atendimento humano e inclusivo. Essa será a nossa marca registrada." Os aplausos encheram o ambiente. Clientes e funcionários juntos celebraram não apenas uma mudança na concessionária, mas um novo olhar para o mundo dos negócios. Horas mais tarde, Augusto saiu da loja da mesma forma como havia entrado, de roupas simples, passos tranquilos, sem ostentação. Mas algo estava diferente. As pessoas agora o olhavam com respeito, não pelo dinheiro que possuía, mas pela sabedoria que transmitia. Quando entrou em seu carro, estacionado discretamente do outro lado da rua, recebeu uma ligação de Cláudio. "Augusto, meu amigo, você não tem ideia do que fez hoje. Os vídeos já se espalharam, a imprensa está repercutindo e o país inteiro está comentando. Estão chamando você de o bilionário disfarçado." Augusto riu baixo. "Não me importa o apelido. Só espero que isso inspire outros a refletirem." "E vai inspirar", garantiu Cláudio. "Hoje você não apenas transformou esta concessionária, você deixou uma marca no coração de todos que presenciaram." Augusto agradeceu, desligou o telefone e ficou alguns instantes em silêncio, olhando para o movimento da avenida. Pensou em quantas pessoas, todos os dias, eram invisíveis aos olhos da sociedade. Quantos eram julgados pela aparência, ignorados, descartados. E se fez uma promessa: continuaria, sempre que pudesse, a usar sua posição privilegiada, não para humilhar, mas para ensinar. Ligou o motor, ajeitou o retrovisor e seguiu pela estrada, desaparecendo entre os carros comuns que lotavam a cidade. Para os que não sabiam quem ele era, parecia apenas mais um homem simples dirigindo. Mas para aqueles que testemunharam sua atitude, Augusto jamais seria esquecido. O bilionário que fingiu ser pobre havia provado, mais uma vez, que o verdadeiro poder não está no dinheiro, mas na forma como tratamos os outros. E assim, a história se encerrou não como um conto de ostentação, mas como uma lição eterna de humanidade, humildade e transformação.